Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. O texto que nós vamos comentar no programa de hoje é um texto enviado pelo Diego Gomes Guimarães. O Diego, ele está acompanhando essa série desse mês sobre textos difíceis e ele deixou num comentário em um dos nossos programas, um comentário lá no YouTube. Então esse é o nome que aparece da conta do YouTube e ele pede lá para que nós comentemos Mateus 24, versículo 36, que às vezes é um texto também que deixa algumas pessoas confusas, né? Como entender essa fala de Jesus que ele não sabia o dia do seu regresso, né? Só lembrando, então, o que esse texto de Mateus, capítulo 24 e versículo 36 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto que ele não sabe a hora da vinda do Filho do Homem, ele não sabe o dia do seu regresso, nem os anjos e nem ele, só o Pai sabe exatamente quando esse dia chegará. Bom, nós não podemos nos esquecer, quando nós lemos um texto como esse, que dentro da teologia, especificamente a área de estudo da teologia que estuda sobre a pessoa de Cristo, que é a cristologia, nós entendemos que Jesus, enquanto esteve entre nós, ele era perfeitamente homem e ele era perfeitamente Deus. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era plenamente homem e ele era também plenamente Deus. Então, para ler qualquer texto de qualquer momento do ministério de Jesus, nós nunca podemos tirar isso de mente, né? Jesus, apesar de continuar sendo 100% Deus, ele se fez homem. Ele se fez homem. E essa fala de Jesus precisa ser entendida nesse prisma. Jesus está falando como um ser humano. Como um ser humano, ele não sabe o dia da sua vinda. Nem os anjos do céu sabem. Nem os anjos que vivem num relacionamento próximo com Deus sabem. E por que Jesus cita nessa ordem? Nem os anjos, nem o Filho. Porque o autor de Hebreus diz que Jesus se tornou menor que os anjos por ocasião da sua encarnação. Então ele se rebaixou, inclusive, a ser menor que os anjos. Então os anjos não sabem, o Filho, como homem, não sabe. Então é nesse prisma que a gente lê e entende esse texto, tá? E aí, eu aproveito essa questão que o Diego coloca para que a gente comente aqui, para alertar sobre o perigo de tentar marcar a volta de Jesus, gente. Não dá. Nem os anjos de Deus o sabem, né? E ser humano nenhum sabe. Nem Jesus, enquanto ser humano aqui, sabia o dia do seu regresso. É óbvio que como Deus ele sabe, né? Quando ele voltará. Mas como ser humano aqui, Jesus não sabia o dia do seu regresso. Então não dá para a gente tentar marcar se nem Jesus, homem, sabia o dia do seu regresso. Por que seres humanos ficam hora ou outra tentando marcar o dia da volta do Senhor Jesus, né? Infelizmente já houve quem tentou fazer isso ao longo da história. E eu quero citar apenas um caso aqui, o caso de Guilherme Miller, com base em Daniel 8,14. Diz que Jesus voltaria entre a primavera de 1843 e 1844. Com base no estudo que ele fez das 2.300 tardes e manhãs, ele disse que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. Ele não voltou na primavera, entre essas primaveras, e após alguns estudos, um dos auxiliares dele, o Samuel Snow, escreveu um livreto onde identificava que, na verdade, a data exata da volta de Jesus seria 22 de outubro de 1844. Nesse dia, Jesus voltaria. E é óbvio, muita gente o seguia, muita gente acreditava no que eles estavam escrevendo, né? Milhares de seguidores aguardaram com paciência e fervor esse dia chegar como era de se esperar, né? Porque não dá para marcar, não aconteceu. Jesus não voltou nesse dia e esse pessoal ficou profundamente desapontado. Assim como todos aqueles que em algum momento tentaram definir ou marcar o dia da volta do Senhor Jesus. Foi de um grupo de desapontados desses que surgiu depois a igreja adventista do sétimo dia, né?
reinterpretando essa fala aqui, essas profecias sobre a volta de Jesus em 1844, dizendo que, na verdade, o que aconteceu não foi não é que Jesus voltaria nesse dia, mas ele mudaria de lugar no céu, do santo para o santíssimo. Uma tremenda viagem também para tentar explicar um equívoco, porque não dá para tentar marcar o dia da volta do Senhor Jesus. Os anjos não sabem, o Filho não sabe, e nós não temos que marcar, nós temos que simplesmente aguardar com expectativa, com esperança, né, o dia do regresso do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Diego, pela sugestão para que nós comentássemos esse texto. Ok?